Olá, seja bem-vindo à aula de hoje. Vamos aprender um pouquinho sobre as classes das rimas? Isso mesmo, as rimas possuem classificação. Elas podem ter classificação quanto ao valor que elas apresentam dentro da rima, dentro da rima da estrofe do seu poema, ou ela pode ter uma classificação de acordo com como ela é apresentada no poema, que nós vamos aprender em outro momento. Agora, nós vamos falar do valor dessa rima. Ela pode ser considerada uma rima pobre, uma rima rica, uma rima rara ou uma rima preciosa. Vamos aprender a pobre primeiro? Primeiro você precisa aprender sobre as classes gramaticais. Existem vários tipos de classes gramaticais. 10 tipos que nós já vimos lá no sexto ano e revimos nesse ano também. Vamos relembrar elas? As principais que podem entrar nas rimas são substantivos, verbos, adjetivos, advérbios e pronomes. Existem mais sim? Sim, só que a maioria vai apresentar esse tipo de classe gramatical, tá bom? A gente chama de rima pobre quando no verso apresenta-se as palavras que fazem a rima têm a mesma classe gramatical. Verbo com verbo, adjetivo com adjetivo, substantivo com substantivo. Então, observa aqui, ó. Amor e flor. Por que essas duas palavras são consideradas rimas ricas se acaso eu fizer essa rima dentro do meu poema? Porque amor é substantivo e flor também é, certo? Meu e teu é rima pobre também, se acaso eu rimar essa palavra com essa outra no meu poema, porque os dois são pronomes. Então, classe gramatical igual, duas classes gramaticais ou mais iguais, nós chamamos de rimas pobres. Combinado? As rimas ricas, elas vão variar a classe gramatical, ou seja, não vai ter mais verbo com verbo. Então, se vier um verbo e um adjetivo, opa, a minha rima já é rica, já melhorou o nível. Porque a rima pobre é mais fácil de se fazer. Com certeza você, nos primeiros poemas da vida, quando ia rimar, colocava emoção com coração, substantivo com substantivo. Então, não é difícil. Amar com caminhar, não é assim? Então, as rimas pobres são as mais fáceis de fazer, por isso que são chamadas de pobres. Então, quanto mais você usar classe gramatical diferente na combinação das rimas, mais luxuoso fica o seu poema, hein? Olha, festa, manifesta. Então, eu tenho um substantivo e um verbo, duas classes gramaticais diferentes. Cedo e medo. Cedo é o quê? Dependendo do contexto, pode ser um adjetivo, né? E medo é um substantivo. Então, duas classes gramaticais diferentes, rimas ricas. As raras são aqueles tipos de rimas que são de difícil combinação. Sabe aquela palavra difícil que você leu no poema, que não é assim da nossa linguagem popular, nem da linguagem padrão, e que você às vezes tem até que buscar o significado para saber o que ela significa, não sabe o que ela significa? É isso mesmo. São chamadas as rimas raras. Duas classes gramaticais diferentes e também por serem de combinação melódica muito difícil. Por exemplo, cisne, tisne. Ai, tia, nunca ouviu falar nessa palavra. Justamente. Então, determinadas palavras são tão difíceis de fazer rimas com elas, que os autores, às vezes, eles criam até um neologismo, cria até uma palavra para poder fazer rima com ela. Então, a gente considera isso de rima rara. Olha outro exemplo. Leque, o treque, certo? Então, quando você vê essa combinação muito difícil, que teve que buscar uma palavra, né, muito difícil, ou às vezes não do nosso linguajar, e também criação de uma palavra, que é o neologismo, a gente classifica isso como rima rara, bom? E as rimas preciosas são aquelas que são rimas artificiais, que elas foram feitas só para combinar o nome. E geralmente usa-se muito o verbo com pronome. Você não tem uma palavra para encaixar naquele lugar, então você coloca um verbo e aproveita e coloca um pronome ligado ao verbo. Olha só, tranquilo e ouvi-lo. A palavra ouvir não iria fazer a concordância aqui, a rima aqui. Então, o autor, que é muito esperto, o que ele fez? Ele pegou um pronome, fez a junção desse pronome
com o verbo ouvir, ó, tranquilo é adjetivo, ouvir é verbo e outro pronome. Se você observar, nós temos 3 classes gramaticais aqui. Nós temos um adjetivo, um verbo com um pronome, certo? Olha aqui, estrela, substantivo, vê-la, que é do verbo ver, e o pronome lá. O verbo ver não iria combinar, mas ele colocou vê-la e deu certo para combinar com estrela. Deu certinho, não deu? Então, esse tipo de combinação é mais difícil ainda de se fazer, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido. Vamos ver uns exemplos? Nessa primeira estrofe, nós vamos classificar o tipo da rima. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Então, você observa que nós temos aqui lealdade e vontade, que são as palavras que estão rimando, essa com essa. Então, agora nós vamos olhar dentro do contexto se ela é um adjetivo, um substantivo, um verbo para classificar. É querer estar preso por vontade. O que é vontade? Quando você fala que é voluntarioso, é diferente. Você está falando de adjetivo, mas aqui ele é um substantivo. Tá? E lealdade? É ter com quem nos mata lealdade. Se falasse que você é leal, seria um adjetivo, mas lealdade é um substantivo também. Portanto, essa rima aqui é o quê? Pobre. Rima pobre. Vamos analisar a outra? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, eu tenho aqui sabiá e lá. Sabiá está nomeando, portanto, é um substantivo. E lá é um pronome. Então, qual será a classificação dessa rima? Se eu tenho um substantivo aqui e um pronome aqui, portanto, a minha rima é o quê? Isso mesmo, rima rica, porque nós usamos 2 classes gramaticais diferentes. Vamos analisar isso agora? É tanta a glória que nos encaminha em nosso amor de seleção profundo, que ouça ao longe o oráculo de Eleusis. Se um dia eu fosse teu e fosses minha, o nosso amor conceberia um mundo, e do teu ventre nasceriam deuses. Então, nós temos aqui a rima de Eleusis e deuses. Ah, tá vendo que tem aqui uma palavrinha que a gente nem conhece o significado? Oráculo de Eleusis. Deve ser algum tipo de deus, né, gente? Então, nós temos aqui uma combinação rara. Por quê? Não é fácil encontrar uma palavra que rime, que faça esse tipo de rima aqui. Então, se você viu uma palavrinha que não é usual para fazer uma rima, uma combinação com uma já existente, nós chamamos isso aqui de rima, o quê? Rima rara. E por último, vamos ver um exemplo de rima preciosa. Lembra, preciosa sempre vai vir um verbo junto com pronome e classes gramaticais diferentes. Não é uma forma usual de se fazer a rima, por isso que é chamado de preciosa, tá? Calúnia com resúmia, pântanos com quebrântanos, luxúria com atúria, estrela com tela. Então, se vocês observarem aqui, nós temos, ó, a palavra estrela, que é um substantivo, o verbo, né, do verbo ter, acompanhado pelo pronome. Se tiver esse tipo de rima, você sabe que esse tipo de rima é o quê? Preciosa. Preciosa. Ok? Espero que você tenha compreendido. Um beijo. Qualquer dúvida, estarei à disposição no WhatsApp. Tá bom? Tchau, tchau.